Sadanobu implantou medidas de austeridade rigorosa para restaurar a moralidade do shogunato perante a estabilidade financeira do país, iniciando a Reforma Kansei, que buscava desencorajar o consumo de luxo, perdoar dívidas de samurais com os mercadores e forçar o retorno dos camponeses às terras agrícolas para garantir a produção de alimentos. Em 1789, é implementado o Edito de Proibição de Estudos Heterodoxos do Neoconfucionismo, que unificou a ideologia do neoconfucionismo no Japão como a única oficial e permitida no país, suprimindo pensamentos das elites para garantir a lealdade ideológica. Porém, na década de 1790, se iniciou problemas que o Japão não tinha enfrentado há 2 séculos: os estrangeiros europeus. Pois em 1799, o enviado russo Adam Laxman desembarca na ilha de Hokkaido, que naquele tempo não era uma província oficial japonesa, e sim uma ilha que era o reduto das tribos Ainu há milênios, em busca de comércio com eles, o que colocou as forças do shogunato em alerta máximo nas fronteiras com Hokkaido, resultando no reforço das defesas costeiras do norte e na reafirmação do seu isolamento. Internamente, Sadanobu iniciou uma censura para obras literárias que ele achava extravagante demais ou subversiva ao shogunato para se tolerar. Porém, em 1793, ele renuncia ao seu cargo de conselheiro sênior, Hoju, mas o espírito conservador de suas reformas durou por muitos anos. E logo após ele, o shogun Ienari passou a relaxar as leis de Sadanobu, permitindo que a economia de mercado e a cultura popular florescesse nas grandes cidades do shogunato, como Edo, Osaka e Kyoto, no final do século XVIII e início do século XIX. Entanto, o cenário internacional se tornou a maior dor de cabeça para o governo central do shogunato, pois a pressão russa no norte se intensificou no início do século XIX, culminando no incidente de 1804 com a Rússia, quando o diplomata russo Nikolai Rezanov chegou a Nagasaki buscando um tratado comercial com os japoneses, e após ser rejeitado de forma humilhante pelo shogun após 6 meses de espera, levou aos russos a hostilidade com o Japão. Nisso, 2 anos depois, em 1806 e 1807, os russos atacam colônias japonesas em Sakhalin e nas ilhas Kurilas, no incidente Khrushchev e Davidov, o que choca as autoridades japonesas e forçando as províncias fronteiristas com Hokkaido, sob a autoridade direta do shogunato, a ficarem sob a autoridade direta do shogunato. Internamente, intelectuais como Motori Norinaga rejeitavam abertamente a influência chinesa no shogunato e passaram a buscar uma identidade puramente japonesa, um pensamento que derrubaria o shogunato 6 décadas depois. Externamente, o shogunato, a partir de 1808, deu ordens para que os clãs provinciais disparassem contra qualquer navio estrangeiro que se aproximasse dos seus domínios provinciais, para manter a integridade territorial do país. Porém, em 1811, outro incidente com os russos ocorre, dessa vez o incidente de Golovnin, quando o capitão russo Vasily Golovnin foi capturado na ilha japonesa de Kunashi e mantido prisioneiro no Japão por 2 anos, gerando uma crise diplomática com a Rússia, que quase resultou em uma guerra entre os samurais
e o czar Moscou, e que se resolveu somente em 1813, através da indenização, da intermediação dos shonins, como Takadeka, Kanrei, que evitaram uma guerra na qual o Japão não estava preparado para lutar contra a poderosa Rússia imperial. Internamente, a década de 1800 a 1810 foi uma época de ouro para a literatura popular, o teatro kabuki e a arte, onde a alfabetização atingia níveis recordes para uma sociedade pré-industrial, que era o Japão da época. Porém, a inflação e pobreza eram altos devido às constantes desvalorizações da moeda para financiar gastos na defesa das costas japonesas e no luxo das cortes do shogunato. E em 7 de maio de 1813, o imperador Kokaku abdica do trono em favor de seu filho, o imperador Ninko, sendo o último imperador em mais de 2 séculos a abdicar do trono. Até o século XXI, todos os imperadores morreriam no trono. Durante o final da década de 1810 e início da década de 1820, a política externa era a grande preocupação do shogunato, devido às incursões britânicas e de baleeiros americanos e das tradicionais pressões russas no norte. O incidente mais notável da década ocorreu em 1824, quando marinheiros britânicos desembarcaram na ilha de Takarajima, resultando em um confronto violento com as forças locais samurais. Esse evento, somado a outros, levou ao shogunato a promulgar em 1825 o edito para repelir navios estrangeiros a todo custo, uma ordem que exigia a destruição de qualquer embarcação não autorizada que entrasse nos mares japoneses. Internamente, apesar da cultura abundante do país, a inflação galopante mandava no Japão, junto à corrupção administrativa do shogunato, que era fortíssima na época, enquanto a classe samurai enfrentava um empobrecimento sério, perdendo praticamente toda a riqueza que antes tinha séculos anteriores. Porém, o shogunato tentou manter uma fachada de prosperidade, tentando enganar os próprios japoneses que o shogunato era próspero e forte. Mas essa fachada começou a ruir em 1833, quando condições climáticas desastrosas, incluindo chuvas torrenciais e frio extremo, levaram às colheitas catastróficas que se estenderam por vários anos, fazendo o preço do arroz atingir preços astronômicos e causar fome e morte por inanição dos camponeses em todo o Japão, causando descontentamento popular que atingiu seu auge em 1837, uma revolta de Yoshio Heiashiro em Osaka, que era um ex-oficial do shogunato que se rebelou, liderando uma rebelião que foi rapidamente sufocada, mas rachou a imagem do shogunato como corrupto, desinteressado em proteger o povo japonês, fazendo em 6 de maio de 1837 o shogun Tokugawa Ieyasu a se aposentar em prol do filho Tokugawa Ieyasu. E mais tarde, no mesmo ano, ocorre um incidente Morrison, quando um navio mercante americano desarmado tentou devolver náufragos japoneses e abrir comunicações com o shogunato, mas que acabou sendo brutalmente repelido por bombardeios de artilharia nas baías de Uraga e Kagoshima. E entre o final de 1830 para a década de 1840, alguns intelectuais como Watanabe Kazan e Takono Shue
começaram a questionar a moral do Sakoku, da política de afastamento. Eles eram intelectuais do Rengaku, dos estudos ocidentais, e passaram a alertar para o shogunato o perigo de antagonizar as nações estrangeiras de forma tão brutal, o que foi ignorado pelo shogunato no período. O shogunato, a partir de 1839, passou a prender ou silenciar esses intelectuais reformistas na política Bansha-no-Go. Porém, a geopolítica regional mudaria duramente com a eclosão da Primeira Guerra do Ópio entre a China e o Reino Unido, entre 1839 e 42, cuja notícia da derrota chinesa perante os britânicos aterrorizaram o shogunato em Edo, forçando a reavaliação da defesa costeira. Diante desse caos, pois a China era praticamente o estado inspirador do Japão, o conselheiro sênior Mizuno Tadakuni iniciou as reformas Tempo, um esforço reacionário para restaurar a ordem feudal através da austeridade econômica, a proibição de luxos, a dissolução das guildas mercantis, as Kabuki Nakama, e tentou a restauração do shogunato sobre as terras ao redor de Edo e Osaka. Essas reformas tentaram reformar os valores agrários ideais do período feudal, porém enfrentaram uma resistência dura em todas as classes sociais e acabaram por alienar ainda mais os poderosos clãs Satsuma e Shosu, a classe mercantil dos Shonin. Então, em 1843, através de um decreto, o shogunato passou a exigir que os senhores feudais, os daimyo, entregassem suas terras ao shogunato, e que ficassem perto de Edo e Osaka, em troca de terras distantes, o que gerou uma resistência dura entre a elite samurai e os camponeses, levando à queda de Mizuno ainda em 1843. E enquanto o governo central de Edo vacilava, os clãs periféricos como o de Satsuma e Shosu começaram a ter mais sucesso com as suas próprias reformas internas, adotando certas tecnologias ocidentais na encosta, sem Edo saber, e saneando sua própria economia. E nisso eles passaram a deixar de temer o shogunato e a desobedecer a política de Sakoku. A pressão diplomática em Edo atingiu o ápice em 1844, quando o rei holandês Guilherme II enviou uma carta formal ao shogun recomendando a abertura pacífica do país para evitar o que ocorreu na China, conselho que foi ignorado por Ieyasu em 1845, reafirmando sua política de isolamento. Nesse mesmo ano, foi nomeado Abe Masahiro como conselheiro sênior do shogun. Abe reconheceu que o isolamento estava sob a ameaça real e direta após a derrota da China, a potência regional da época, e a rápida expansão dos britânicos, russos e americanos no Pacífico, especialmente na Ásia Oriental. Porém, em Kyoto, o imperador Ninko falece em 21 de fevereiro de 1846, e seu filho, o imperador Komei, o sucede. Nesse mesmo ano, Abe, em Edo, teve que lidar com outro incidente, quando o comodoro americano James David entrou na Baía de Edo com 2 navios de guerra, exigindo um tratado comercial com os japoneses, algo que Abe recusou educadamente, mas que serviu para expor a obsolência das defesas costeiras do Japão. Internamente, no final da década de 1840, os poderosos domínios do clã de Satsuma, Saga
e Choshu começaram a ignorar as proibições centrais e a investir pesadamente em tecnologia militar ocidental, comprando armas modernas para o país, construindo os primeiros altos fornos modernos para a fundição de canhões de ferro modernos e adotando táticas de infantaria europeia e ocidental. Abe Masahiro passou a relaxar as leis da proibição, permitindo que os clãs Mito e Hizan, junto a Satsuma, fortalecessem suas defesas, permitindo construções de fundições modernas e de desenvolvimento de baterias de artilharia costeira que utilizavam conhecimentos de balística ocidental. E entre 1851 para 1852, o shogunato recebeu alertas cada vez mais precisos da Holanda e dos holandeses em Nagasaki sobre uma iminente expedição liderada pelo americano Matthew Perry, que era um dos maiores almirantes da marinha americana, detalhando que os americanos não aceitariam mais que uma recusa e estavam dispostos a usar a força para garantir portos de reabastecimento para seus navios a caminho da China, se fossem assim necessários. E a expedição se cumpriu em julho de 1853, quando o Comodoro Perry e a sua esquadra, a chamada Esquadra Negra, chamada pelos japoneses, devido à cor dos navios e pelo vapor negro, desembarca na Baía de Uraga, em Edo, o que causou pânico generalizado e paralisou o shogun. Perry exigia um tratamento de amizade, comércio e proteção para os marinheiros americanos, exigindo negociar diretamente com o shogun. Abe traduziu a carta e a distribuiu a todos os daimyos para a consulta geral, o que nunca havia sido feito na história do shogunato, e conseguiu um adiamento da resposta até 1854, porém custando enfraquecimento moral do shogunato permanentemente. Dias depois, em 27 de julho de 1853, o shogun Ieyasu falece subitamente e seu filho Tokugawa Ieyasu o sucede. O incidente de 1853, seu ato de Abe, desencadeou uma profunda ascensão nacionalista liderada pelo influente membro do clã Tokugawa Nariaki, e sobre o lema Sonojoi, reverenciar o imperador e expulsar os bárbaros, e que também queria expulsar os americanos do país e modernizar o Japão. E também existia outro grupo mais pragmático que reconhecia a debilidade do Japão. Acendeu-se também e passou a ser criados esses dois tipos de grupo, os dos pragmáticos e os radicais do Sonojoi. Nisso, o shogunato, no final de 1853, revogou a lei que proibia a construção de grandes navios oceânicos e iniciou a construção urgente de fortificações na Baía de Edo. Porém, em fevereiro de 1854, Matthew Perry retornou com a força ainda maior de 9 navios de guerra, deixando claro que o shogunato não teria escolha: ou aceitariam pela morte, o que levou a semanas tensas de negociações em Kanagawa, até que em 31 de março os Estados Unidos conseguem o que querem: um tratado de amizade com o Japão, que agora abria os portos de Shimoda e Hakodate para os americanos, garantindo bom tratamento a marinheiros americanos, e estabelecia a presença de um cônsul dos Estados Unidos no Japão,
encerrando a política de Sakoku após 200 anos, o que foi uma humilhação tremenda para o Japão, que não pôde fazer nada para impedir Perry. Ato que os samurais trataram como uma grande desonra, uma vergonha nacional. Muitos cometeram seppuku pela vergonha que tiveram ao serem humilhados pelos americanos estrangeiros, os bárbaros na visão deles. E os que decidiram viver mudaram as coisas no Japão nos anos que se vinham. E nisso se inicia o início do fim para o antigo Japão, que conheceria o seu fim 14 anos mais tarde. E ele seria bastante difícil. E entramos no período Bakumatsu, a queda do antigo Japão. My ancestors will be proud. We drew the sword and went to war. Our enemies are scattered. Their cities burned. All who opposed us are crushed. Their dead are silent. We Tokugawa are triumphant. From the northern mountains to the depths of the southern seas, we rule. I rule. The true master of Japan has been revealed. All men bow to him, the mighty Shogun. Our clan's greatness will be remembered. Its glory, its power. A legacy to last 10,000 years.